Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lendo Mentes. Eu sou Leonardo Weiner, seu apresentador, e hoje eu vou estar conversando com o Jean Leonardi. O Jean Leonardi é mestre e doutor em psicologia e a gente vai estar falando sobre psicologia e prática baseada em evidências. O papo está muito legal e espero que vocês gostem. Aproveitem! Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Lendo Mentes. É um prazer realmente muito grande estar aqui com o Jean Leonardi. O Jean, ele é doutor em psicologia clínica pela USP, mestre em psicologia experimental pela PUC de São Paulo. Jean, primeiramente, muito obrigado por tirar o tempo e estar aqui conversando comigo e com o pessoal que está nos escutando. E quero te deixar assim no início para tu te apresentar. Para quem não te conhece, imagino que os nossos públicos eles sejam relativamente parecidos, mas te apresenta para quem não te conhece. Tá ótimo. Em primeiro lugar, Léo, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Lendo Mentes e parabéns pela iniciativa. Espero que alcance um grande número de pessoas que possam aprender com você e com todos os seus convidados. Obrigado mesmo por ter me dado a oportunidade de estar aqui. Bom, eu sou psicólogo, eu me formei em psicologia na PUC de São Paulo. Tenho algumas especializações, formações na área das terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais, contextuais e afins. Fiz mestrado em psicologia experimental, também na PUC de São Paulo, e doutorado em psicologia clínica na USP, onde eu desenvolvi uma tese sobre a prática baseada em evidências em psicologia. Eu já fui vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, a BPMC. Atualmente eu sou o presidente da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. E eu, além de ser um psicólogo clínico, coordeno o Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências, onde eu e alguns colegas ensinamos um monte de coisa sobre a área. Acho que isso resume um pouquinho aí. Ah, legal. Acho que o pessoal já vai ficar animado e curioso também para poder te seguir, poder conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, que eu sigo e acho muito, muito interessante. Para a gente começar, eu queria te perguntar assim, tem uma grande discussão em redes sociais, tanto a favor quanto contra, sobre o que é a prática baseada em evidências e a psicologia baseada em evidências. Mas talvez, e já vi muitas vezes, um certo desconhecimento ou até conhecimentos que não são reais, né? Não representam de fato o que é a PBE. Então, assim, o que é a PBE? O que é a psicologia baseada em evidências? O que são as práticas baseadas em evidências? Perfeito. Vamos lá. Se eu tivesse que responder em uma única frase, de maneira extremamente breve, eu diria que a prática baseada em evidências diz respeito à individualização do conhecimento científico no contexto clínico individual de cada um dos pacientes. Agora, para a gente ampliar isso, é importante descrever a definição oficial e explorar o que ela quer dizer. A definição oficial de prática baseada em evidências diz o seguinte: que fazer prática baseada em evidências é uma maneira de tomar decisões clínicas. Então, é um processo de tomada de decisão clínica que é individualizado e que ocorre pela integração entre três coisas: a melhor evidência disponível, a perícia clínica, e isso acontece no contexto das características, cultura e preferências do paciente, tá? Então, a primeira coisa que precisa chamar a nossa atenção é que existe essa expressão melhor evidência disponível. Então, isso pressupõe que existam evidências piores, evidências melhores e assim por diante. Então, parece que tem níveis de Uhum. credibilidade da evidência, tá? Que é isso? Porque, de fato, evidências científicas podem ter um maior ou menor grau de confiabilidade a depender de um grande conjunto de fatores. Coisas como os riscos de viés das diferentes pesquisas, a validade, a confiabilidade das medidas escolhidas para avaliar um paciente, qual a qualidade da descrição da intervenção, quais foram os arranjos para você conseguir comparar um grupo experimental com um grupo controle, ou o indivíduo com ele mesmo, em delineamentos de sujeito único, o método de análise dos dados e assim por diante, né? Então, tem uma frase famosa, que eu nunca lembro de quem é, que diz que existem três tipos de mentira:
A mentira normal, a mentira descarada, deslavada e a estatística. Então, por que essa é Sim. uma frase importante de a gente saber, né? Porque você pode ser enganado numa pesquisa científica, né? O estudo seguiu um conjunto de passos, ou percorreu alguns métodos, chegou a certas conclusões que você acredita e que talvez você não devesse acreditar, né? Então, você tem evidências que são mais fortes, mais fracas e assim por diante, tá? Então, esse é um dos componentes, aquele componente que diz respeito à melhor evidência disponível. O outro Uhum. componente, que está lá na definição de prática baseada em evidências, diz respeito à perícia clínica. O que é a perícia clínica? A perícia clínica é aquele repertório, aquela expertise, aquele know-how do profissional, aqui no caso do terapeuta, e ele vai construindo em várias esferas, né? A sua formação acadêmica, workshops, treinamentos, congressos, supervisão, experiência clínica e, obviamente, o estudo da literatura, tanto teórica quanto empírica. Então, aqui no caso de um terapeuta, nós estamos falando de competências como fazer formulação de caso, mensurar resultados, saber planejar intervenções, conseguir desenvolver uma boa relação terapêutica, saber executar as técnicas, ter competências multiculturais. Então, por exemplo, a gente sabe que o terapeuta precisa conhecer as suas próprias limitações culturais, Uhum. né? E aprender sobre as tradições de um paciente, quanto que isso difere da dele, e assim por diante, tá? Então, perícia clínica, melhores evidências. E o terceiro componente, eu falo terceiro, é só pela ordem que eu estou seguindo aqui, tá? Eu Não acho que tem poderia dizer que uma. são três pilares, né? Na verdade, São um três vai, pilares. eles se São seguram, né? três pilares. Exato. Eu costumo fazer uma imagem, Léo, que é. Sabe aqueles banquinhos baixos, assim, de madeira, que são sustentados, né, Perfeito. por três pezinhos, né? Se você cortar fora um pezinho, você destrói o banco, ele se Uhum. torna inútil, tá? Então, melhor evidência disponível, perícia clínica, e vem o contexto das características, cultura e preferências do paciente. Então, isso diz respeito a toda aquela individualidade do paciente, as idiosincrasias do indivíduo. Então, a gente está falando de objetivos, valores, crenças, preferências, o seu contexto sociocultural, estado clínico e assim por diante, tá? Então, Uhum. a racional dessa parte da prática baseada em evidências é reconhecer explicitamente, já na definição, a necessidade inexorável de individualização da conduta clínica, né? Uhum. Inclusive, nós temos dados hoje que quando você faz a correta adequação da terapia a características do paciente como religião, orientação espiritual, identidade de gênero, identidade étnica racial, orientação sexual, condição socioeconômica, etc., isso tende a tornar a terapia mais efetiva, e isso tende a levar o paciente a não encerrar um processo prematuramente, a abandonar a terapia e assim por diante. Então, grosso modo, essa é a definição, a ideia de prática baseada em evidências, que é a definição que hoje a gente encontra como uma área ampla. Então, você tem Sim. essa definição na medicina, na psicologia, na fisioterapia, na fonoaudiologia, na educação física. Então, claro que cada área vai ter as suas especificidades, né? Qual é a melhor evidência, qual é a perícia clínica, Até quais qual o são as, objetivo mesmo, né? né, as particularidades do paciente que você precisa atentar e assim por diante. Não, muito legal. Eu acho que isso já dá um norte para quem está entrando realmente e quer entender um pouco mais sobre isso, uma vez que realmente é um tópico que às vezes, e a gente vai chegar lá, talvez não é tão discutido nas universidades e na nossa formação como deveria. E daí eu Perfeito. queria, seguindo nisso, né, eu acho que tu toca num ponto que, ao menos eu, na minha prática clínica, eu sempre tive muito claro, né, que é a questão da individualização, né? De uma forma ou de outra, a gente vira o terapeuta que o nosso paciente precisa dentro de todo esse contexto. Se tu tivesse que me descrever, assim, ou apontar quais são as diferenças
entre a prática baseada em evidências e o tratamento empiricamente sustentado. Porque essa também é um Ah, ponto, esse também é um ponto que muitas pessoas vão botar. Ah, não, então é só um paper que disse que funciona, então é prática baseada em evidência. perfeito, perfeito. A gente começa com as pedradas e daí depois a gente vai entrando na discussão Tá mais ótimo. branda, né? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Então, assim, ó, o que é chamado de um tratamento empiricamente sustentado, ele é geralmente uma modalidade de terapia que tem o seu manual, ele tem um protocolo, tá? E a primeira coisa que precisa ficar de alerta é que um protocolo não é sinônimo de fazer uma prática de receita de bolo, uma prática que você ignora as particularidades de cada indivíduo, as variações. É simplesmente um lugar que te dá as diretrizes de quais componentes você tem que colocar numa terapia, tá? Então, quando a gente fala em tratamentos empiricamente sustentados, a gente está falando de uma grande coleção de intervenções que existem. Então, eu poderia citar que a terapia comportamental dialética, DBT, é um tratamento empiricamente sustentado para o transtorno da personalidade borderline. Ou eu poderia citar que existe lá uma terapia familiar que ela é um tratamento empiricamente sustentado para anorexia nervosa. Eu poderia citar um protocolo de terapia de aceitação e compromisso ACT para dor crônica. Então, note que eu estou pegando uma modalidade de terapia voltada para um quadro clínico específico, né? Então, exposição com prevenção de respostas para o transtorno obsessivo compulsivo, exposição prolongada para o transtorno de estresse pós-traumático, etc. E esses tratamentos empiricamente sustentados, então, existem vários, e o tempo pode nos mostrar que novos tratamentos surgem. E daqui 10 anos, você pode ter um tratamento melhor para algum quadro que existe do que já existe hoje. E aí você deveria substituir, etc. Então, você note que os tratamentos empiricamente sustentados, eles são vários e ele está no plural, né? São tratamentos, assim. Uhum. Embora muita gente use práticas baseadas em evidência no plural, eu costumo defender a ideia de que a gente deveria falar isso no singular, até para não cair no risco de confundir com os Uhum. tratamentos empiricamente sustentados, né? Então, a prática baseada em evidências, ela não diz respeito a uma modalidade específica de terapia ou algum protocolo de intervenção. Ela diz respeito a esse comportamento de tomada de decisão por parte de um Uhum. terapeuta, percebe? Então, na minha tomada de decisão, geralmente vai haver a decisão por um tratamento empiricamente sustentado, mas nem sempre. Então, vou te dar Uhum. um exemplo aqui para ser didático, tá? Então, a literatura é um consenso que a DBT, a terapia comportamental dialética, ela é o melhor tratamento hoje disponível para personalidade borderline. E dependendo de quando no futuro a pessoa estiver ouvindo esse episódio, isso pode nem ser verdade, tá? Lembrando que estamos em março de 2023, tá, gente? Então, É tá isso escutando aí. isso aqui 6 anos no futuro, porque isso aqui vai estar no É. YouTube, no Spotify, em tudo que é lugar. Então, assim, 2023, Isso pode calma. mudar, né? Então imagina assim, imagina, Léo, que você me encaminha uma paciente, tá? Você me encaminha Uhum. uma paciente, você já me avisa, Jean, ó, ela tem um diagnóstico, personalidade borderline, me procuraram para isso, mas eu estava sem horário, eu vou te indicar. Fala, beleza. Você me diz que essa paciente que está vindo aqui para mim tem personalidade borderline diagnosticada, eu já estou aqui na minha cabeça me preparando para trabalhar com DBT, tá? Só que aí imagina que na primeira consulta eu descubro que essa paciente ela é analfabeta. Você esqueceu de me avisar, eu nem sabia, porque quem te pediu não falou nada, tal, né? Aí a gente tem um problema, porque a DBT é uma terapia que a intervenção depende muito de leitura e escrita, percebe? Bom, agora eu tenho uma pessoa analfabeta que nem lê nem escreve. Como é que eu faço? Agora eu tenho um processo de tomada de decisão mais complexo. Bom, talvez eu possa ir para a literatura, buscar pelas evidências, avaliar as intervenções que existem. Será que tem uma intervenção tão boa quanto, quase tão boa quanto, mas que independe de alfabetização? Talvez eu pudesse fazer uso dessa intervenção. E se eu não soubesse conduzir essa intervenção, encaminhar para quem sabe.
Ou vamos supor que eu vá para a literatura e descubro que não existe uma intervenção B, assim, né? Não tem nada assim. Bom, talvez caiba na minha perícia clínica eu adaptar essa terapia comportamental dialética de forma que essa pessoa não precise escrever e nem ler. Será que se eu gravar áudios para ela? Será que se eu adaptar as coisas para dentro da sessão? Então, nota, eu estou considerando a melhor evidência, eu estou considerando a minha perícia clínica, eu estou considerando as particularidades da paciente. Então, essa é uma diferença bem importante, né? Tratamentos empiricamente sustentados existem vários, no plural, para diferentes condições clínicas, e a prática baseada em evidências, ela não é uma terapia. Né? Você fala assim, TCC é uma prática baseada em evidências? A pergunta está errada, né? Ou se perguntar assim, TCC é empiricamente sustentado? A pergunta está incompleta. É para quê? Né? Do mesmo jeito que você perguntar, antibiótico é uma intervenção eficaz? Depende. Para tendinite não é. Percebe? Então é um pouco essa a lógica aqui. Não, acho que é excelente, acho que fica super claro, que eu acho que são confusões que eu acredito que fazem sentido existir. Elas existem também por uma série de construções que eu acho que a gente entra agora. Porque já conversando com colegas, conversando até meu pai também é psicólogo, a prática baseada em evidência sempre foi algo normal, e quando eu lia, sempre foi algo que parecia o correto. Eu sempre escutei isso, em casa, né. Então, assim, eu gosto de brincar que eu entrei na faculdade sabendo quem era Beck e não sabia direito quem era Freud, né. Então isso já mostra um pouquinho da construção, como ela foi um pouco diferente. Mas eu acho que a gente vive, ao menos eu falo por mim daí, num ambiente, por exemplo, de rede social, de algoritmo, que comprova isso, no sentido de que tem muitas pessoas que falam de PBE, que falam de tratamentos empiricamente sustentados para algum diagnóstico, para alguma situação. Mas se a gente abrir esse escopo, e se a gente abrir esse escopo, vamos olhar Brasil, né? Não vamos exagerar e ir para o mundo todo, a gente poderia, mas vamos ficar no que a gente conhece mais, que é Brasil. A gente sabe que o maior número de psicólogos, o maior número de psicólogas, na formação não vê nada sobre psicologia ou prática baseada em evidências. Daí eu te pergunto, o que acontece com a educação em psicologia no nosso país? Uma pergunta super Perfeito. tranquila para ti. Super tranquila, sim, né? Então, eu acho a tua pergunta extremamente pertinente. Com muita alegria que essa pergunta tem sido feita cada vez mais. Então, as pessoas estão tendo esta preocupação, estão tendo essa vontade de transformação de ensino, tá? E eu acho que eu tenho várias possíveis respostas para isso. Assim. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que tem uma coisa, Léo, anterior à própria graduação. Eu defendo que o pensamento crítico, o pensamento científico deveria ser ensinado desde o ensino fundamental. Se isso tivesse sido feito, ou se isso passasse a ser feito, a gente não testemunharia coisas tão absurdas quanto a gente testemunhou, por exemplo, durante a pandemia do Covid-19. Né? Então, acho que a primeira coisa é uma falta de desenvolvimento de pensamento científico mesmo, tá? Eu mesmo fui aprender isso, assim, talvez na graduação comecei a desenvolver isso, assim, né? E fui paciente de charlatão por ter esse pensamento crítico, não ter esse pensamento científico, assim, em várias esferas, não na psicologia. Acho que essa é uma coisa. A outra coisa diz respeito à construção da faculdade de psicologia. Existe uma dúvida por muitas pessoas, assim, né, de o quanto que se quer que a psicologia seja científica ou não. Então, a gente tem na psicologia proposições de pessoas, de autores, de pensadores e filósofos, etc., que acham que a subjetividade humana, o sofrimento psicológico, não cabe na ciência, não é passível de ser investigado sob a ótica científica, tá? Obviamente que eu discordo disso radicalmente, sei que você discorda disso radicalmente, né? Que é possível, sim, estudar o comportamento, a cognição, a emoção do ser humano de maneira científica. E aí se soma isso
que na psicologia a gente testemunha uma coisa que é quase um casamento assim da identidade de um indivíduo com a teoria. Tá? Então a teoria passa a ser parte quase que integrante da personalidade do professor, do terapeuta. Ele não passa a questionar. Né? Uhum. Então, o que eu sempre digo assim, eu gastei muito tempo e muito dinheiro aprendendo DBT, ganhei muito dinheiro ensinando DBT e atendendo em DBT. Se a evidência muda, eu tenho que junto. Azar do tempo e do dinheiro que eu ganhei, azar do tempo e do dinheiro que eu investi. É que é uma Percebe? A decisão ciência ética, né? é uma decisão ética. Inclusive, a gente pode falar sobre PBI e ética já já, se você quiser. Uhum. Então, acho que tem todos esses elementos, assim. E aí, tem uma outra coisa que é a questão quão atrasado está o conteúdo na faculdade de psicologia, assim, né? Uhum. Então, é difícil falar de todas, a gente não conhece todas, mas se eu tomo como ponto de partida, sei lá, o que eu fiz, o que alguns colegas fazem, eu tenho muito Uhum. contato com estudante de graduação que me conta como tá as coisas, etc. Você vê, tipo, coisas do tipo, psicologia do desenvolvimento. Só se ensina Piaget. E, Aham. poxa, quanto progrediu na psicologia? Quer dizer que a psicologia do desenvolvimento não tem coisa científica? Tem, só que não está na faculdade. Né? Então, eu acho que existe esse conjunto de problemas, desde uma falta de compromisso com ciência até teorias ultrapassadas, quanto temas que são importantes, mas estão completamente desatualizados com a literatura. Tudo isso vira uma bomba que é pouquíssima ciência de verdade em psicologia. Uhum. Eu acho que é um ponto muito importante. A gente pincelou em ética e eu vou querer chegar ali, mas eu acho que a gente continua só mais um pouquinho no ensino, porque eu acho que essa é a grande questão, né, Jô? Ao menos eu tenho muito claro para mim, eu tenho muitos colegas que compactuam com o que eu vou dizer agora, e eu tenho também certeza que tu vai compactuar. A terapia não é para nós, né? A terapia é para o nosso paciente. Perfeito, Então, perfeito. a grande questão é o processo e o que vai funcionar melhor para aquela pessoa, né? Então, no momento, é poder se tirar dessa posição de a minha teoria. Da mesma forma, eu trabalho com terapia do esquema. É muito fácil eu querer aplicar a terapia do esquema para tudo, uma vez que ela desenvolve e ela explica sobre o desenvolvimento da personalidade. Mas se o paciente está Perfeito, vindo com uma demanda que não tem nada a ver com isso, é meu trabalho não trabalhar com isso. perfeito, Tem perfeito. demandas específicas que vão acarretar a minha escolha de tratamento com o meu paciente para isso, né? Então, Exato. deixa. Só que a E gente de, aprende, né, Léo, na graduação, que você deve escolher uma teoria primeiro para tratar tudo e todos, e tem que uhum, ser algo com que você se identifica. Né? Você uhum, já pensou se, quando a gente vai num médico, num dentista, num fisioterapeuta, se fosse assim, o médico faz o tratamento com o qual ele se identifica. Eu tô lá com o meu dente com um canal morrendo de dor, usa um método que ele gosta, que ele se identifica, que tem a ver com ele, que ele acredita, né? Então, quando a gente vai num profissional de saúde, a gente espera que ele esteja oferecendo para nós o que é de melhor. Eu sempre digo, o uhum, que é o melhor? O melhor é o mais eficaz, o mais seguro e com o melhor custo-benefício. Não é? uhum, Tipo, sei lá, se o dentista usa um método que resolve o meu canal, mas ele usa um produto lá que me dá câncer no fígado, bom, não é seguro, não quero. Né? Ou se ele me usa um procedimento que é eficaz, é seguro, mas custa R$ 1 milhão, também não adianta, não tem condição de fazer. Não é? A gente está uhum. considerando eficácia, segurança e custo-benefício. Agora, por que na psicologia deveria ser diferente? Por que a gente não deveria exigir que a psicologia se preocupasse com ciência o mesmo tanto quanto nós psicólogos gostaríamos que os nossos médicos, os nossos dentistas, os nossos fisioterapeutas se preocupassem com ciência? Acho que eu acho que é uma pergunta aí que acho que a gente está falando sobre isso já representa um pouco dessa mudança, ou ao menos um caminho de mudança de paradigmas, né, que a gente está tentando fazer. Eu acho que é um caminho importante. Já, daí seguindo nessa questão de educação, quando que tu acha assim que a dificuldade de acesso, a papers, a artigos mesmo, e dois,
até a falta de publicações em português de grande qualidade impactam nessa questão desse desenvolvimento de conhecimento de ciência, conhecimento científico mesmo, desse raciocínio mais científico e da própria PBE como um todo. Eu não sei, Léo, porque assim, ó, Uhum, por um lado, eu acho que essa conversa sobre encontrar o paper, ler o paper, eu acho que já estamos falando de um aluno, de um estudante mais avançado, uhum, sabe? Eu acho que já é um nível 2, um nível 3, assim, de estudante, assim. É, a língua inglesa, de fato, ainda é um limite. Eu falo a língua inglesa porque 96% de toda evidência científica publicada no mundo, em qualquer área, é em inglês, né? Então, de fato, quem lê inglês, não precisa falar inglês, mas quem lê inglês, certamente tem acesso a uhum, um volume absurdamente maior de conhecimento. Se eu não lesse inglês, eu não teria conseguido fazer minha tese de doutorado, por exemplo. A literatura é uhum, uhum, 99,9% em inglês, né? Agora, por outro lado, nós estamos vivendo um boom da disseminação de ciência e da prática baseada em evidências no Brasil. uhum, Então, por exemplo, estou gravando esse podcast com você hoje. Faz 4, 5 dias que eu gravei outro podcast. Então, você tem o seu podcast, você tem outros colegas com podcast, a gente tem vários divulgadores de ciência fazendo um trabalho de qualidade, você tem pessoas que não são da psicologia falando de prática baseada em evidências em Instagram, em YouTube, em Spotify, etc. Então, felizmente, hoje está cada vez mais fácil. Só que o que uhum, acontece? Para mim, o problema ainda está na graduação. O uhum, aluno que vai talvez se formar sem ter ideia de que esse universo existe. Que foi o meu caso, não sei se foi o seu, mas foi o meu caso, né? Então, a minha faculdade, por exemplo, ela tinha bastante carga horária dedicada à análise do comportamento, e essa era a única abordagem psicológica com compromisso com ciência que existia na minha graduação. Eu não tive terapias cognitivas, terapia cognitivo-comportamental, eu não tive neurociências, eu não tive neuropsicologia. Eu me formei quase me formei, assim, foi no final do quinto ano que eu descobri, olha, análise de comportamento não é a única abordagem da psicologia comprometida em produzir ciência, em discutir aham, terapia de um ponto de vista objetivo. E aí abriu um mundo para mim, assim, né, de outras coisas, tal. Então, acho que o primeiro passo é isso aparecer na graduação. O que tem sido bem legal, que eu tenho testemunhado aí nos últimos 2, 3 anos, eu tenho sido muito convidado a dar palestras introdutórias à prática baseada em evidências, tudo para graduação. Então, tem um legal. aluno lá que descobre o que é isso, e aí tem uma semana de psicologia, uma jornada, algum evento, etc. E eles começam a levar pessoas para falar sobre o assunto. E você vai pondo essa sementinha ali nos alunos de graduação. Legal, legal. Eu acho que essa é a grande questão, né? É colocar uma semente e ver florescer, né? De uma forma ou de outra, porque conhecimento é isso, né? A gente vai disseminando e vai proliferando, né? E, Exatamente. não, eu acho muito legal isso que tu falou, assim, já. E daí a última pergunta sobre ensino, para daí a gente poder ir para a ética, que eu acho que é um ponto muito importante quando a gente fala de PBE. O que que tu acha que é o caminho de mudança do ensino em psicologia no Brasil? O que que tu... Vamos pensar. Mundo perfeito, moranguinhos, tudo Aham. funcionando. Tu tem o poder de mudar a psicologia no Brasil amanhã. O que que tu faz? Ótimo. Eu adoraria ter isso, assim. Então, se você falasse para mim, você tem esse poder para transformar os currículos, né? Primeiro Uhum, que eu faria currículos muito mais semelhantes entre as diversas faculdades, né? Então, por exemplo, uhum. eu estudei em São Paulo, capital, tem um monte de colegas que estudaram em Porto Alegre, são cursos completamente diferentes, né? Até E dentro da assim, poxa, a cidade, gente né? às vezes na mesma cidade, exatamente, né? Então, acho que a primeira coisa é precisa ter uma certa unificação e eu enfatizaria uma grade curricular
totalmente voltada para uma psicologia científica. Então, por Uhum. exemplo, disciplinas de várias abordagens que não têm embasamento científico, elas seriam ensinadas no contexto da história da psicologia. Por Uhum. exemplo, eu tive na minha graduação 4 semestres de testes psicológicos. Uhum. Desses 4 semestres, eu aprendi uns 2 que têm propriedades psicométricas, que têm validade, confiabilidade, o resto é teste projetivo. Bom, o indivíduo aprenderia lá as bases da psicometria, aprenderia a ler teste, aprenderia a construir testes, ferramentas de avaliação Uhum. psicológica. Se vai ter psicologia organizacional, vai ter psicologia organizacional baseada em evidências. Quais são as pesquisas que existem sobre transformação de comportamento nas empresas, nas indústrias e etc. Uhum. Né? Uhum. Quais são os princípios científicos? O que a gente sabe do ponto de vista científico sobre memória, sobre atenção, sobre personalidade? Quais são as principais formas de intervenção? Né? Ensinaria muito nessa faculdade sobre pensamento científico e sobre interpretação de ciência. Como é que se lê um artigo científico? Como é que se identifica riscos de viés? Como é que se olha a Uhum. análise dos dados? O aluno aprenderia a interpretar a estatística de um artigo sem precisar fazer conta, ele não para ser um pesquisador, né? Para Uhum. saber o que aquele número quer dizer, se aquela análise é confiável. Né? A gente é muito feito de trouxa quando a gente lê artigo científico, a gente acredita nas coisas que a gente não entende do assunto. Né? Então, eu faria uma reformulação completa assim, da grade, usando totalmente uma base científica. E, obviamente, que essa base científica seria acompanhada de discussões de natureza ética, de natureza sociológica, filosófica. Por exemplo, é sabido que pessoas de grupos minoritários são muito menos participantes de pesquisas clínicas do que pessoas brancas, de sociedades democráticas, ricas, escolarizadas. Vamos trazer o debate ético, filosófico, sociológico sobre isso, né, em vistas, Uhum. mas tudo isso girando em torno desse pilar que é ciência. Né? Teria matéria sobre filosofia da ciência, ensinaria mensuração de resultado, mensuração de progresso no âmbito da psicologia, né? Você está fazendo clínica, você está fazendo psicologia escolar, você está fazendo psicologia do esporte, como é que você sabe que houve melhora, que houve progresso, que houve mudança, sabe? Então, iria com essa cara, assim. Adoraria Dá, poder fazer isso. dá até vontade de fazer a graduação de novo daí, né? Eu faria também, viu? Sabe por quê, Porque... Léo? Porque, assim, o que eu percebo, né? Eu passei os últimos anos da minha vida e continuo passando tentando suprir déficits de coisas que eu deveria ter aprendido na graduação, que eu deveria ter Uhum. aprendido na especialização, que eu deveria ter aprendido no mestrado, que eu deveria ter aprendido no doutorado, e não fiz, e não aprendi, Sim. e ninguém ensinou. Então, às vezes, existe um mito, talvez, para quem está nos ouvindo, né, que é assim, o fulano tem doutorado, tem pós-doutorado, ele deve já dominar tudo. Quanto conteúdo que a gente precisa dominar. Sim, a gente aprende assim, lendo livro, correndo atrás, consultando um colega, fazendo um curso paralelo, alguma coisa assim. Né? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa é a grande questão, né? O conhecimento ele não se basta, né? Ele vai sempre se reformulando e isso vai se atualizando. Então é a nossa é a nossa obrigação também. E eu boto como obrigação porque eu penso realmente que é uma obrigação nossa como clínicos, como profissionais de saúde mental, independente da área, a gente está se atualizando e pensando nessa construção não só de saber, mas de cuidado também com as outras pessoas. E eu acho que Exato. daí, acho que isso já faz a linha e costura perfeito com o próximo ponto, né? Por que que as pessoas falam que trabalhar com PBE é uma escolha ética? Ótimo. Ótima pergunta. Vamos lá. Tenho várias coisas para falar sobre isso, Léo. Uhum. Em primeiro lugar, o que acontece? A gente poderia pensar aqui em inúmeras razões científicas do porquê que você
deveria trabalhar com prática Uhum. baseada em evidências, né? Pensando em confundidores, em vieses cognitivos, qualidade de pesquisa, tem uma longa conversa possível, né, sobre prática baseada em evidências do ponto de vista científico. Do ponto de vista ético, tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração, tá? A primeira delas é que existe um princípio da bioética que é o princípio o pessoal, inclusive, muitas vezes gosta de citar em latim, né? Que fica super Fica chique. bonito. Aí fica bonito, né? É a ideia de que a primeira coisa que você deve fazer com o paciente é não causar danos. Então, antes de você se perguntar sobre benefícios, você deveria buscar a não maledicência, tá? Uhum. E como que você vai saber se um tratamento, se uma intervenção pode fazer mal? Com base em dados de pesquisa. É por isso que quando se criou a vacina para o Covid-19, antes de sair se aplicando, não basta você testar a sua eficácia, você precisa também saber sobre a sua segurança, tá? Uhum. Então essa é a primeira coisa, esse princípio da não maledicência. Então a ideia é que, seja por ações ou por ausência de ações, um profissional não pode causar dano ao seu paciente. E uma premissa da prática baseada em evidências é de que você precisa provar que algo é eficaz e seguro para ser adotado, e não o contrário. Não tipo, a Uhum. gente adota, faz as coisas, e depois, se alguém provar que não é seguro, se alguém provar que não é eficaz, a gente para. Não. E o que acontece, né? Eu pressuponho que todo psicoterapeuta é alguém bem intencionado, é alguém que quer fazer o melhor para o seu paciente. Agora, boas intenções não são suficientes. Por melhores que sejam as intenções, o terapeuta pode estar submetendo o seu paciente a uma intervenção inócua ou até mesmo prejudicial, Uhum. né? Então, esse é o primeiro elemento que eu acho importante da gente considerar. Colado nisso, vem uma coisa chamada custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é o seguinte: imagina que eu lesiono aqui o meu ombro, tá? Uhum. E por conta dessa lesão no meu ombro, eu não posso carregar minhas compras de supermercado, não posso pegar meu filho no colo, parei de fazer atividade física, etc. Eu vou num fisioterapeuta que não usa um método baseado em evidências, ele usa alguma outra coisa cujos desfechos clínicos a gente desconhece. Agora, quando eu faço essa fisioterapia X, que não tem eficácia comprovada, eu perco a oportunidade de fazer a fisioterapia Y, que tem comprovação. Então, Uhum. o nosso paciente, ou paciente de qualquer profissional de saúde, sempre acha que o profissional está baseado em evidências, né? É que não Mas é ele, às vezes, não... necessariamente papel do paciente saber, né? Mas sim do profissional conseguir transmitir isso e trabalhar com isso, né? Exato, exato, né? Então, o que que acontece? Eu estou perdendo a oportunidade de um profissional que talvez me ajudasse, porque ele Uhum. tem ali uma probabilidade de benefício prevista na pesquisa. Então, eu estou perdendo ali meu tempo, meu dinheiro, minha oportunidade. E aí entra uma outra coisa relacionada à ética, que diz respeito aos custos financeiros. Tá? Recurso financeiro, a gente goste disso ou não, ele é limitado. E aí o que acontece? Ou o paciente está pagando do seu bolso, ou o convênio de saúde está pagando das reservas dele, ou o governo está pagando dos cofres públicos. É importante que essa verba ela seja destinada de maneira cuidadosa, de maneira criteriosa na assistência à saúde. Né? A gente quer que o dinheiro seja utilizado de forma útil, eficiente, relevante e tal. Então, bom, quais são os reais benefícios que eu posso ter com o investimento? Ah, mas pô, que coisa neoliberal. Não é coisa neoliberal, né? O dinheiro é finito, ou seu ou dos cofres públicos. Se o governo resolve investir 100 milhões de reais para a cura do câncer, ele está tirando 100 milhões de reais de algum lugar. Ou da Uhum. pesquisa da cura da AIDS, ou da segurança pública, ou da educação, ou de bolsa de pesquisa. De algum lugar sai o dinheiro.
não é? Não existe dinheiro infinito. Então, a gente tem essa coisa do custo da oportunidade, de evitar riscos, de evitar tempo, esforço, dinheiro desnecessários e assim por diante, né? Então, em última análise, o que a prática baseada em evidências quer é aumentar a probabilidade de benefício de uma determinada maneira de atuar em saúde e diminuir a probabilidade de benefício. Se você olha lá para os princípios da bioética, por exemplo, da não malicência, tá aí. Uhum. Tem um outro princípio da bioética, que é o da beneficência. Tá aí, né? Uhum. Então, você consegue ter bem essas questões éticas aí bem claras, assim. Não, eu acho que isso só se soma aquilo que a gente falou de realmente fazer esse tratamento individualizado, né? Então, realmente, trabalhar com PBA também é um trabalho ético. E eu acho que isso vem até nessa ótica de ciência, né? Porque, de uma forma ou outra, a gente pensa numa ciência que também deve ser ética, né? A gente sabe que não necessariamente ela é em todos os casos, mas a gente talvez pensando numa ciência que deveria, né, ser ética. Exato, exato. Jean, e daí seguindo mais ou menos nesse caminho, pensando nesses outros estudos, como tu mesmo falou, existem várias populações que não são tão estudadas, e a gente pode falar de N grupo de pessoas. A gente pode também Aham. pensar qual o impacto que tu vê isso tendo nos tratamentos clínicos. Como é que tu vê isso? Porque também a gente vê uma coisa muito do norte global, produzindo muito, a gente sabe como é que funciona, às vezes, ótica de publicação, e se vocês quiserem um podcast falando com pesquisadores só sobre esse viés de publicação, comentem aqui embaixo, me mandem mensagem, porque isso é um podcast inteiro dentro disso, né? Mas a gente sabe que tem um número de publicações muito maiores e pesquisas muito maiores sendo feitas fora do que no sul global. Como é que tu vê isso aplicando nas intervenções e nos tratamentos clínicos? Perfeito. Eu vejo que tem dois pontos aí, Léo. O primeiro deles não há dúvida de que certas populações são subrepresentadas na pesquisa clínica e que, sim, se deve aumentar o foco de pesquisa para essas populações aí minoritárias. Porque, de certa Uhum, forma, a pesquisa clínica só acaba sendo um reflexo da desigualdade social do mundo, uhum, né? uhum, Felizmente, isso vem mudado cada vez mais, tá? Então, você tem cada vez mais, por exemplo, ensaios clínicos voltados para questões específicas da população LGBTQ+, ensaios clínicos voltados especificamente para os problemas enfrentados por pessoas de baixa renda, por pessoas de minorias étnicas e raciais, etc. Tá? uhum, Então, isso já está começando a acontecer, isso precisa acontecer cada vez mais. Ao mesmo tempo, existe uma crença equivocada de que um paciente que é geralmente participante de uma pesquisa clínica, ele não é representativo do paciente que procura um uhum, serviço de intervenção, tá? A gente tem já algumas pesquisas que fizeram essa comparação, né, que confrontaram as características dos pacientes incluídos em ensaios clínicos versus aqueles que, né, procuram o serviço de saúde mental ali na vida real, e eles não encontraram grandes diferenças, tá? uhum, Então, acho que essa é uma primeira coisa, assim. A segunda coisa, que existe uma certa crença de que os dados de ensaios clínicos, por lidarem com amostras, cálculos de médias, inferências estatísticas, etc., uhum, que o dado que você encontra no ensaio clínico randomizado, ele seria, digamos, inútil, porque você está lidando com outros indivíduos, e aqueles novos indivíduos são diferentes dos pacientes da pesquisa, né? uhum, uhum. E, óbvio, cada indivíduo é único, mas se a gente for para o extremo de que achar que todo mundo é único a ponto de o conhecimento de um ajudar no conhecimento de outro, a gente sequer pode falar em ciência psicológica, Sim. tá?
Então, o que eu costumo dizer, tá? Que quando você faz um ensaio clínico randomizado, isso você tem uma certa, um certo ponto de partida para depreender algumas generalizações. Isso não quer dizer que você vai fazer uma abordagem padronizada, ignorando a individualização, tá? O Uhum, ensaio clínico ele vai controlar ali fatores de confusão, alguns vieses. A ideia é que você extrapole isso para a população mais ampla, né? Mas assim você vai ter algumas informações básicas sobre eficácia, sobre segurança, e uhum, etc, tá? Mas o ensaio clínico, quando você pega os dados de um ensaio clínico, não quer dizer que você vai extrapolar isso de maneira direta, de maneira uhum. arbitrária, né? Você só vai ter um ponto de partida para ter um primeiro olhar sobre como intervir, tá? Perfeito, Eu perfeito. sempre Eu acho digo que é. assim, que embora seja probabilístico, você ter alguma base, algum ponto de partida de extrapolação é melhor do que nenhuma, Uhum, certo? Do que você uhum, atuar com base em raciocínio teórico, com base só em raciocínio clínico, com base em intuições. uhum, uhum. Ao menos a gente está partindo de algum lugar, né? Acho que essa talvez Ah, seja a grande questão. isso. E Jean, a última pergunta antes da gente ir para o nosso finalzinho. Como é que tu vê a discussão sobre PBE nas redes sociais hoje em dia no nosso país? Porque eu acho que é algo que foi para um lado, foi para outro, teve momentos que, tipo, pô, que legal, gerou uma hype gigantesca, todo mundo falando de PBE, depois veio muita gente falando mal de PBE. Como é que tu vê a discussão de PBE hoje, 13 de março de Tá, 2023? tá. Bom, em primeiro lugar, eu vejo com muita alegria o fato do tema estar na hype e um monte de gente estar descobrindo que isso existe, Uhum, tá? O que a psicologia mais precisa é de pessoas comprometidas com ciência. Se nessa hype as pessoas descobrem o que é a PBI e se aproximam dela, eu já acho isso maravilhoso, tá? uhum, Em segundo lugar, eu vejo com muita tristeza duas facetas desse debate. Uma postura totalmente anti-ciência, sabe? aham, Eu vi colegas, inclusive, da área da análise do comportamento, usando argumentos de 30 anos atrás de psicanalistas contra uma terapia mais científica, argumentos que eu já vi psicanalista usar contra terapias cognitivo-comportamentais e seus desdobramentos, por exemplo, tá? Então, eu acho isso triste, essa postura anti-ciência dentro da psicologia, e acho triste quem muitas vezes ataca a prática baseada em evidências com base numa falácia do espantalho. Para quem está ouvindo a gente não sabe, né, o que é a falácia do espantalho, é quando eu pego, sei lá, eu pego o Léo e eu falo um monte de inverdades e de distorções e exagero um monte de coisas, para aí eu então começar a atacar o Léo. Mas eu não estou atacando o Léo, eu estou atacando essa figura, esse espantalho que eu criei dele, né? Então eu uhum, tenho visto isso acontecendo com a prática baseada em evidências, né? Como, porque a prática baseada em evidências ignora a individualidade. Mentira. Porque a prática baseada em evidências não está nem aí para a subjetividade. Mentira. Que a prática baseada em evidências está a favor da indústria farmacêutica. Bom, eu sou psicólogo, eu não sei o que eu tenho a ver com a indústria farmacêutica. Porque a prática baseada em evidências é neoliberal e é o capitalismo e não está nem aí para o sofrimento psicológico. Umas coisas assim que não tem nem pé nem cabeça. Assim, né? Então, uhum, quando se faz uma crítica à prática baseada em evidências de alguém que entende o que ela é, que está criticando ela pelo que ela é, eu acho que essa crítica é muito bem-vinda. Primeiro, porque não uhum, existe nada em ciência que seja perfeito, e a crítica pertinente, a crítica fundamentada, é uma grande contribuição para o avanço da área.
Agora, Uhum. quando a crítica é sem pé nem cabeça, tá atacando um espantalho, né? Eu faço o meu trabalho de continuar orientando os estudantes, orientando os colegas, disseminando conhecimento, gravo os vídeos explicando que, ó, não é isso que você viu por aí, né? Agora, a última foi da semana passada que a PBE ignora a relação terapêutica. Deus, de onde as pessoas tiram isso, assim, né? E aí você vai lá e mostra um monte de livro que fala da relação terapêutica, sobre a ótica da PBE e as revisões sistemáticas, né? Então, eu tenho lidado um pouco assim, Uhum. mas eu sou mais otimista do que pessimista em ver o quanto a coisa cresceu, quantas pessoas têm falado sobre o assunto, se interessado, querido aprender. É, eu acho que a psicologia brasileira vai ter muito a ganhar com tantas pessoas se interessando pela prática baseada em evidências. E não é por nada que a gente tem agora a Associação Brasileira em Psicologia Baseada em Evidências, né? Então, Perfeito. querendo ou não, a gente consegue ver aí avanços importantes, né? São marcos que, de uma forma ou de outra, vão realmente apontando para um caminho onde a gente consegue ver essa evolução da psicologia no nosso país. Perfeito, perfeito. Já indo para as nossas últimas duas perguntas, como eu faço para todos os convidados aqui do Lendo Mentes. A primeira é uma alusão bem a uma sessão de terapia cognitivo-comportamental, onde a gente pede o resumo, às vezes, da sessão para o nosso paciente. Já, como é que tu resumiria a nossa conversa aqui de hoje? Como que eu resumo a área? Primeira coisa é entender o conceito, que prática baseada em evidências em psicologia diz respeito à individualização, onde você integra a melhor evidência científica disponível com a perícia clínica e as individualidades do paciente. Acho que esse é o ponto 1. O ponto 2, o quanto que as graduações em psicologia e também no nível da pós-graduação, esse tema ele é muito menos discutido do que ele deveria. E isso acho que é um sintoma de todo o pouco compromisso, por um lado, da psicologia e, por outro, talvez, dos indivíduos como um todo em relação à ciência. Acho que esse é o ponto 2. O ponto 3 é que as pessoas passem a estudar, a aprender, a se desenvolver dentro da prática baseada em evidências, porque cada vez mais esse tema vai se alastrar, os pacientes vão pedir por intervenções com sustentação empírica. E 4, trabalhar com prática baseada em evidências é a maneira mais ética de se trabalhar com psicologia, dado que você busca com ela fazer intervenções comprovadamente eficazes, diminuir riscos, eliminar o custo de oportunidade e cuidar também de custos financeiros, sempre visando o benefício do paciente e evitando ao máximo qualquer prejuízo a ele. Então, prática baseada em evidências é uma maneira de maximizar benefícios e diminuir a probabilidade de riscos para o paciente. Perfeito, já acho que isso aí já explica muito e facilita a vida de muita gente. Acho que escutando esse resuminho já tem um norte, ao menos para estudo e para várias coisas do pessoal mesmo. Já, e a última pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui, ela bebe um pouco de algumas das técnicas que a gente usa na terapia do esquema, mas eu gosto de pensar ela além disso, eu gosto de pensar nessa pergunta mais como um ponto de reflexão, realmente, de onde a gente foi, o que a gente é e para onde a gente está indo. Já, se tu, criança ou adolescente, estivesse assistindo essa entrevista que a gente está fazendo agora, o que tu falaria para ele? Do ponto de vista pessoal mesmo. Pessoal, o que tu falaria para ele? Desse ponto, de onde ele tá vendo a entrevista. Perfeito. Olha, Léo, posso dar um contexto? Não. Claro. Eu fui um aluno com muitos problemas na escola. Tinha muita dificuldade escolar, Uhum, problema de disciplina. Me dava muito mal na escola. uhum, E eu tinha muita certeza de que eu seria alguém, do ponto de vista acadêmico profissional, fracassado. uhum. Então, o que eu diria é: acredita que vai dar certo, mas só vai dar certo se esforçar muito, sentar a bunda na cadeira, ralar, ralar, ralar,
por esse caminho dá para chegar lá, por outro, sem chance. Uhum. Perfeito, acho que é um bom, acho que é um bom conselho para muitas pessoas. A gente sabe o quanto esforço realmente entra aí e é um papel fundamental além disso, né? Já se diz que talento sem o esforço vence o talento toda vez quando o talento não é trabalhado, né? É isso Então, da aí. gente ter isso também é bem importante. Jean, queria então te agradecer de novo por ter tirado o tempo para estar conversando comigo, falando com todo mundo que está assistindo ou escutando a nossa entrevista aqui. E vou te dar esse tempo agora para tu falar onde o pessoal pode te encontrar, o que que tu está fazendo. O palco é teu. Ótimo. Vamos lá, obrigado. Então, Léo, de novo, obrigado pelo convite de estar aqui conversando com quem te ouve, quem te vê. Prazer, uma honra, obrigado mesmo e desejo sucesso ao Lendo Mentes. Eu posto todo santo dia sobre prática baseada em evidências no meu Instagram, então vou deixar o convite para vocês me seguirem lá. Meu Instagram é Jean Leonardi, é Jean mesmo, Jan e não Jean, então Jean Leonardi. E convidar vocês para conhecer o Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências, que é uma plataforma que eu coordeno, que tem um conjunto de cursos gravados na área da psicologia baseada em evidências, cursos sobre o paradigma da PBE, interpretação de artigos, interpretação, né, de resultados com base na estatística, aulas sobre tratamentos empiricamente sustentados, como DBT, como ACT, como ativação comportamental, aula de fundamentos filosóficos de behaviorismo, de terapias cognitivas. A gente tem lá supervisões ao vivo, clube do livro ao vivo, um monte de atividades. Então, fica o convite para conhecer lá o Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências. Acho que é isso, Léo. Obrigado. Perfeito, Jean. Pessoal, mais uma vez agradeço a todo mundo que ficou até o final. Não se esquece de seguir, curtir, todas aquelas coisas que a gente já conhece. Foi um prazer de novo já te ter aqui comigo e até uma próxima. Até. Obrigado, Léo. Valeu.